Olá, tudo bem? Que maravilha de novo poder falar contigo, poder entrar na sua casa através desse vídeo. Agradeço muito a todos os inscritos no canal Conversa Franca, onde nós conversamos um pouco sobre temas variados. Estamos agora falando sobre os dízimos, né? No último vídeo, nós comentamos o início do dízimo, né? O primeiro foi com Abraão, quando ele saiu vencedor, né? Numa causa que teve. E depois foi Jacó, quando fugia do seu irmão que queria matá-lo. E o pai disse, olha, desce para a Mesopotâmia e eu não quero que você se case com a mulher daqui de Canaã. E digo mais, que aquelas mulheres não eram pessoas que pertenciam ao povo de Deus. E agora de manhã eu estava elaborando sobre aquilo que vamos conversar nessa manhã. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Aí, e dar mais outra aqui, para ficar um close melhor, né? E eu elaborei aqui algumas perguntas para a gente arrazoar ou meditar, as quais eu lerei agora. Existem, caros amigos, caras amigas, jovens, crianças e velhos como eu sou, existem 8 referências sobre o dízimo no Antigo Testamento. 8 referências. Mas, no Novo Testamento, 32 referências. Para quem acha que é só no Novo que diz respeito aos dízimos, né? Só no Velho, no Novo tem 32. Que maravilha, né? Por que tantas? Porque são quase 40 textos. Por quê? Dada a seriedade e a complexidade do tema, essa é a razão pela qual se repete várias vezes para gravar na nossa mente. Então, o dízimo é um pagamento? Até tem uma musiquinha que fala assim, ele não paga as ofertas, nem o dízimo do Senhor. Então, o dízimo é um pagamento? Muitos pensam assim. E eu não vou dizer quais denominações religiosas pensam assim, porque isso aqui não é o nosso objetivo, sabe? De fazer juízo de valores contra quem quer que seja. Então, é o dízimo um pagamento? Sim ou não? Pensa aí. É o dízimo uma contribuição? Reflita. É uma ajuda? Nenhuma das 3 alternativas. O dízimo não é um pagamento porque Deus não faz barganha. O dízimo não é uma contribuição porque Deus não precisa da minha e da sua contribuição. E também não é uma ajuda. Por semelhança, Deus também não precisa de ajuda de ninguém. Esse é um ponto. Deus não carece da ajuda de ninguém. E vamos saber o porquê. Eu baseei essas alternativas do texto da Bíblia, né? As palavras aqui são minhas, mas tem embasamento na própria Bíblia, né? Eu gosto de repetir. No Velho Testamento existem 8 passagens sobre o dízimo. No Novo, 32, que ao todo dá 40. E eu vou repetir aqui as perguntas que eu fiz, né, que são alternativas, né? O dízimo é um pagamento? Se fosse, era uma barganha. E Deus não barganha com ninguém. O dízimo é uma contribuição? Deus não precisa.
de contribuição de ninguém. O dízimo é uma ajuda? Também não. Então, todas essas alternativas estão incorretas, as que eu elaborei aqui. Baseado nisso, eu quero ler com os senhores 2 textos. O primeiro deles está em Ageu, capítulo 2, verso 8. Ageu, capítulo 2, verso 8. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Livro de Ageu, eu havia marcado aqui, mas confesso que a marcação escapuliu. Mas ela está aqui. Não, está não, seu Walter Silva. Então vamos lá, para Ageu. Espera um pouquinho aí, viu? Fazendo favor. É a emoção que a gente fica, né? É a emoção. O livro de Ageu é meio fácil de achar, não é? Ah, está lá na frente. Está lá na frente. E eu pensei que estava atrás. Então, essas alternativas que eu coloquei aqui, elas por si só caem por terra. Mas eu as baseei nas Escrituras. Então, aqui vai uma autoridade. Eu disse uma coisa e precisa ser comprovado, senão não tem valor algum. E eu vou ler aqui 2 textos, ok? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, tá vendo aqui, ó? É ela que tem a resposta para tudo, ó. Tá meia velhinha, entendeu? Com a capa já tudo desgarçada, entendeu? E Bíblia nova, aberta no Salmo 91, não salva ninguém. Então vamos para Ageu 2, verso 8. Olha que fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então aqui, o profeta está dizendo, melhor, Deus está dizendo pela boca do profeta Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz quem? Diz o Senhor. Então, o dízimo não é uma barganha, não é uma ajuda, não é uma contribuição, porque Deus não precisa disso. Mas há um outro verso na Bíblia, no Salmo 50, o qual também eu já separei aqui. Salmo 50. Então, vamos lá, meus amigos. Opa! Salmo 50. Já estou aqui de posse. Então, o primeiro texto, sabe qual que é? Vou chegar mais perto aqui. Sabe qual é o primeiro texto? Diz aí nos comentários, porque eu já falei aqui 2, 3 vezes. E é possível que você se esqueça. Mas comente aí nos comentários. Ah! Me dá um likezinho aí, meu amigo, ó. Eu preciso de like. Preciso de like. Eu preciso de like. Vou repetir de novo. Eu preciso de like. E não custa nada. Já está vendo o vídeo mesmo, é só ir lá, dar um like. E aí depois, compartilhe. Para que mais pessoas possam ver. Distribua, amigos. Não custa nada para você. Compartilhe com os amigos, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. Hoje tem uma infinidade de redes sociais, não? Então faça isso por mim. Ah, por mim não. Por mim não precisa fazer não. Faça isso em prol da causa de Deus. Para mim não precisa fazer nada. Mas faça isso pela causa do nosso Pai Celestial. Já dissemos, então, Ageu 2:8 fala que meu é a prata e meu é o ouro e minha prata, diz o Senhor.
Tudo é dele. E no Salmo 50, fala mais ou menos nessa direção, com um pouco mais de dados. Olha o que fala aqui, ó. Pois meus são todos os animais do bosque, e as milhares sobre as montanhas. Conheço as aves dos montes, e são meus todos os animais. Se eu tivesse fome, não tosaria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Quando você vê uma manada de boi no pasto, de Nelore, né? Aquilo fica branquinho, coisa linda, né? Aí vem lá o dono, você está vendo esses bois aqui, tudo é meu. Mas o que fala aqui? É de Deus. É de todos, todos os animais são de Deus. As aves do campo. A cabra montês, que vive nas montanhas. Tudo é de Deus. E nós temos, amigo, a péssima mania de dizer, isso é meu. Isso me lembra, sabe o quê? Nabucodonosor, quando ele subiu lá na muralha, que cabia 7 carros, e ele bateu no peito e disse, não é esta a Babilônia grande que eu construí para a minha glória? Nessa hora, ele virou um animal. Como um animal. Cresceu os cabelos, cresceram-se as unhas, cresceram-se a barba, e ele ficava no campo sendo molhado e comendo capim, igual boi. Depois de 7 anos, ele voltou ao palácio e proferiu o seguinte, e hoje em diante, de agora em diante, eu baixo um decreto que todos no meu reino devem adorar ao Deus de Daniel. E eu rabisquei aqui algumas palavras, mas como elas estão de fato rabiscadas, que nem eu entendo, eu vou tentar aqui ler para vocês. O dízimo não é um pagamento. Sendo Deus o legítimo proprietário a tudo aquilo que a gente tem, ou pensa que tem, se conclui que nós somos apenas um mordomo. E temos que tirar minha orelha aqui. É isso que se constrói. E que nós não pagamos nada. Nós somos apenas doadores. Antes o Deus não faz negócio com ninguém. Porque a igreja não é um balcão de negócio, como os muitos faz dela. Quem dá mais? Hoje se tem até maquininha, não é? Na igreja. Coisa terrível, né? Sabe, amigos, quando nós devolvemos aquilo que pertence a Deus, note comigo, não te faz falta. Sabe por quê? Deus requer 10% de tudo aquilo que Ele mesmo te deu. E eu procurei um texto, não consegui achar. Quando Salomão dedicou o templo, ele falou assim, nada podemos dar a Deus senão daquilo que recebemos. Esse texto eu não consegui achar, mas eu estou reproduzindo textualmente. Então, se eu ganho R$100 por mês, com a força que Deus me deu, diga-se de passagem, e com tudo aquilo que Ele propôs, para que através disso ganhemos dinheiro. Então, se nós ganhamos R$100 por mês, ele perde 10%, que é uma dízima. 10% de 100
dá R$10. Quem fica com a parte maior? Quem fica com a parte maior somos nós, 90%. Se fosse um negócio, seria muito bom, irmãos. Que sociedade que existe sem que você e eu só temos R$100 porque Deus nos deu, e ele perde 10%. Já viu no mundo alguma sociedade igual a essa? Você já viu? Eu nunca vi. Por que se dá o dízimo? Porque nós devolvemos o dízimo, né? Não é dar, é devolver algo que já é de Deus. Porque é que nós devolvemos o dízimo. É uma maneira de nós reconhecermos tudo que Ele faz por nós. Então, através dos dízimos, tem ainda uma lição a cumprir. Para que eu e você sejamos menos egoístas e não fazer como fez o rei Nabucodonosor, que bateu no peito. Não é essa a grande Babilônia que eu construí pela força do meu poder e para a minha glória? Não é essa Babilônia toda feita de ouro, palácios, mas tudo isso ele ganhou de que forma? Roubando as pessoas que ele subjugava. Deixa eu olhar aqui o meu rascunho, né? Então, o dízimo é uma forma de nós reconhecermos o muito que nós dele recebemos. E para isso. É simples, né? Mas existem pessoas que acham difícil. Eu também achava meio difícil. Eu também não era lá muito fiel nos dízimos, não. Mas depois que eu casei com a dona Clara, ela me colocou no eixo, meus queridos. Ela me colocou no eixo. E como eu agradeço a dona Clara por isso. Porque o dízimo é do Senhor. É do Senhor. Ele fora... A Bíblia fala assim que o dízimo é santo. Ou seja, ele é separado para um fim santo. Não porque Deus dele precisa, como nós lemos aqui, olha, em Ageu. Meu é o ouro e minha prata, diz o Senhor. Meu, é meu. E no Salmo fala assim, meu são todos os animais do campo. Aquela manada de boi, Nelório, fica branquinho, né? Já viu isso já? Quando você passa de carro, então e sai no transporte, e aí, intermunicipal, você vê aquela manada de boi. Se fosse você, olha, quantos bois eu tenho. Aí depois você morre, ou nós morremos, para quem fica? Para os herdeiros, para brigarem depois, para se matarem depois, por causa delas. Vamos refletir nisso, amigo? Vamos valorizar a Deus, porque a maior parte é nossa. E Deus nos deu mais do que nós lhe devolvemos, que é os dízimos. Ele deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Não quer você também ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Não quer você ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Tem pessoas que nem é servo de Deus. Isso é do ponto denominacional. Mas eles vêm à igreja só para devolver o seu dízimo. E muitos de nós
que somos cristãos de 10, 20, 30, 40 anos, que batemos no peito como os fariseus, né? Eu não sou como esse aí, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo até da sementinha do coentro. Mas tudo isso em vão. Se a motivação não for correta. Nós voltaremos para continuar mais uma parte sobre os dízimos e ofertas. Já consta aí no nosso canal. É só você ver lá, você vai achar, correto? Eu vou ficando por aqui, como sempre, e vou pedir para vocês consumirem os produtos do nosso irmão Gustavo. Quando fizeres uma festinha na igreja, ou junto às panelas, ou mesmo em casa, não vá comprar um guaraná, meu irmão, cheio de sódio, que lhe faz um mal terrível. Compra lá um suco de uva, ou suco, sei lá de quê, ou então polpas de frutas congeladas, tudo polpas naturais aqui do Brasil, lá da Amazônia, dizendo, compra lá. Vamos prestigiar aquilo que é nosso. Ademais, a saúde vai ser outra. E quem não quer ter saúde? Mas para ter saúde, nós temos que comer coisas boas. Frutavo, do Gustavo. Procurem lá. São amigos nossos. Procurem lá. E também o Mauricinho. Tem lá a JM, que trabalha com produtos não diferentes um pouco. Mas eles se convergem, porque se trata de saúde. Nós sabemos que o açúcar, ele é cancerígeno, não é? Mas lá o Mauricinho tem 3 tipos de açúcar, né? Tem o açúcar demerara, que é quase que in natura, né? Eu trabalhei com isso. Ele é bem amarelinho e bem granulado. O açúcar demerara, o açúcar mascavo e o outro é o açúcar orgânico. Então vamos deixar de usar açúcar, meu amigo. Comprem açúcar do Mauricinho. E o sal também faz muito mal. Esse sal refinado aí, olha, lá tem sal rosa. Tem sal Himalaia. E é bom para a saúde, meus queridos. Compre lá isso do Mauricinho. Olha, também tem grão de bico. Também tem granola. Que é um alimento ímpar, singular. E outros produtos. E eu conclamo a vocês, amigos, que vamos consumir os produtos da Frutavo e do Mauricinho. Vou ficando por aqui, um abraço e até segunda-feira, se o Papai do Céu quiser. Um abraço.